Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na minha última palestra, eu falei sobre como Deus gosta de fazer seus trabalhos mais grandiosos com almas virgens e desconhecidas. E eu me esqueci de mencionar o menor dos papéis de picareta como uma alma virgem e desconhecida. Seu trabalho era cooperar com Jesus e o fazer saber o fato de que o reino do Pai agora estava disponível. O Pai decidiu que nesses tempos o seu reino está sendo devolvido e pediu uma resposta aos quase 2000 anos rezando o Pai Nosso. Então, o papel de Luísa era cooperar com Deus e trazer o conhecimento do reino à humanidade. Agora, qual é o propósito de Deus em criar a humanidade? E eu gosto de falar sobre Adão e Eva no estado original, que eu disse um pouco sobre isso anteriormente. Deus queria um companheirismo muito próximo com suas criaturas humanas, fazendo tudo juntos. Seres humanos sendo amados como Ele ama, como Deus ama. E como Deus ama? Ele precisa ter uma vontade com o intuito de amar. E a sua vontade produz amor divino, que circula através dos seres das três pessoas divinas. No Concílio de Trento, que ocorreu após a Reforma Protestante, os padres do concílio, os bispos e os cardeais, que estão com seus especialistas ao lado, eles falaram sobre o estado original de Adão e eles finalmente concordaram que realmente não sabiam. Concordaram que nós realmente não sabemos o original estado de Adão. Porém, nós podemos dizer isso com segurança, de que Adão tinha graça santificante, que Adão tinha a promessa de imortalidade, que Adão tinha integridade, que Adão provavelmente tinha conhecimento infuso e ele provavelmente era livre de doenças e certos outros dons sobrenaturais. Mas os padres do concílio disseram que nós realmente não sabemos de verdade qual foi o primeiro estado de Adão e Eva. Jesus e o Espírito Santo fizeram disso um mistério para a igreja por todos esses anos. Agora, Jesus explica por que deixou essas coisas como misteriosas e desconhecidas. E ele disse que quando eu estava na terra, eu sabia que na sabedoria do Pai, todos nós sabíamos que o homem não estava pronto para alcançar o entendimento de possuir a divina vontade e operar na divina vontade e deixá-la chover em seus corações e almas. Precisavam antes aprender o que ele chamou de o ABC da verdadeira religião. A verdadeira religião estava no Jardim do Éden. Isso não quer dizer que a igreja não terá os sacramentos no futuro, porque Jesus fala sobre isso. Eles terão que pregar no futuro também. Mas a coisa principal que acontecerá no novo ano que está chegando é que o homem vai voltar ao seu estado original. Após 2000 anos de crescimento e conhecimento do que Deus quer que nós entendamos sobre Ele e de como nos comportarmos, então, no momento certo que Ele escolheu Luísa Picarreta, e eu farei uma palestra sobre ela depois, convidou-a para ser sua colaboradora. Ele disse: procurei por todo o mundo pela menorzinha das almas que eu pudesse encontrar. E eu a achei na pequena cidade de Corato, na Itália, não longe de Bari e não muito longe de onde Padre Pio vive. E eu a preparei de muitas formas, que nós falamos sobre anteriormente, para essa função elevada de ser o primeiro ser humano a viver um mundo com o pecado original e ainda ser capaz de voltar ao estado original de Adão e Eva. Mas ela também faria todo esse conhecimento incrível que eu a diria e a faria saber. E então, com sua mão,
que eu, Deus, operarei nela e, de fato, escreveria utilizando sua caneta, sua mão e o seu papel. E juntos nós escrevemos o livro do céu, de 36 volumes, que inclui um segredo divino após o outro. Há tantos segredos incríveis sobre o próprio Deus e sobre o que Ele queria que nós aproveitássemos, possuindo o seu princípio vital, sua vontade, sua atuante e animadora vontade. Então, nós sabemos que os homens perderam esse maravilhoso estado original. Nós sabemos que Deus queria testar Adão e Eva, particularmente Adão, porque ele foi criado primeiro, né? Foi o primeiro ser humano, e Eva foi tirada do seu lado. Os dois receberam o mandato de aumentar e multiplicar a raça humana no tempo em que a minha vontade queria que isso acontecesse. Então Adão caminharia comigo no fresco do entardecer e eu diria esses mistérios grandiosos que agora estão sendo revelados no livro do céu. Ele não aprendeu todos eles, é claro, porque ele teve um teste e rompeu com esse mais sublime conhecimento de Deus e sua relação com os homens que ele sempre quis. Então, eu permiti a vocês. Me perdoem pelas tosses, eu tenho uma doença nos pulmões que as causa às vezes, mas ele ofereceu a oportunidade, Deus concedeu a oportunidade de até mesmo andar perto da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E porque ela se colocou na ocasião do pecado, porque ela pode ter chegado perto o bastante para que tudo o que precisasse fazer fosse tocá-la. Não sabemos disso com certeza, mas ela estava perto. E Deus havia proibido Adão e disse a Eva que ambos estavam proibidos de tocar aquela árvore ou de comer o seu fruto. O demônio, extremamente invejoso de Adão e Eva, a atraiu para um diálogo. E a primeira resposta de Eva foi correta. Ela disse, Deus nos disse para não tocar ou comer dessa árvore. Então, o diabo criou uma palavra que foi inventada no inferno. E Jesus disse que essa palavra vem diretamente do inferno. Em inglês, é uma palavra de 3 letras. Esta é a palavra. Uma resposta a um comando de Deus ou alguém em autoridade legítima. Se alguém diz para fazer isso ou não fazer isso, a palavra proibida, que veio diretamente do inferno, é a palavra por quê. Ninguém deve questionar seu superior ou Deus, o porquê de ter lhe dado um comando. Apenas fazer o que foi dito. Então, ao perguntar a ela por que Deus mandou fazer isso, então ela começou a explicar coisas que ela poderia ter, como independência de Deus, e ainda ter todas essas qualidades que eles tinham. Estavam vestidos de luz, de luz de divina vontade. Tinham muitas outras coisas que eles podiam fazer para aproveitar. Mas então ele perguntou por quê e entraram em um diálogo. E é claro, Satanás tinha mais inteligência e a superou. Então ela pega o fruto e diz, Adão, Adão, eu acabei de aprender algo incrível. E então Adão vem. Jesus nos conta no livro do céu que foi essa série de erros que ela fez que o levaram à desobediência. Diz que ao se aproximar de Adão com o fruto, ele olhou com seus olhos e ficou encantado com a beleza. Seus olhos estavam encantados ao ver a beleza daquele fruto. E quando Eva começou a contar a história que o demônio tinha contado, ele se encantou ao ouvir o que ela dizia. E então ele se esqueceu do quanto Deus estava amando
E ele mesmo parou de amar a Deus acima de todas as coisas. Ele pegou um oitavo da fruta proibida. Apenas quando Adão pegou a fruta foi que o pecado original ocorreu. Jesus disse que o dever de Adão, como a cabeça da família e da raça humana, era de imediatamente corrigir Eva e dizer para se livrar disso e pedir perdão a Deus. Mas ele não fez, ele fez exatamente o oposto. Então, quando ele pegou o fruto, Eva perdeu a luz dela e ele perdeu a sua luz em que estavam cobertos, luz celestial da divina vontade. E eles ficaram envergonhados porque todo o restante estava vestido apropriadamente. Os animais estavam vestidos em pelo, as aves vestidas em lindas penas, os peixes em lindas escamas e assim por diante. As árvores estavam vestidas com folhas, o céu vestido com todos os tipos de lindas estrelas que podemos ver durante a noite. Então, eles eram os únicos seres criados no universo que estavam fora de ordem. Eles perderam suas roupas celestiais como rei e rainha da humanidade e criação. Então, por isso, eles começaram a costurar folhas de figueira. Então, nós lemos as escrituras sobre essas coisas, mas não sabíamos os detalhes até eles serem trazidos à nossa atenção no livro do céu. Obrigado.